Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, podermos estarmos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus. A palavra de Deus que eu trago hoje para os nossos dias atuais, ela é de suma importância, irmãos, porque a palavra que eu vou trazer hoje requer um pouco mais de você entender o que nós estamos aqui nessa terra. Hoje em dia nós vemos uma pregação do evangelho da facilidade. Vem para Jesus que você vai ter carro novo, casa boa, que você vai conquistar, que você vai vencer. Mas irmãos, o evangelho não é só isso. Deus pode te abençoar, claro que pode. Ele pode te abençoar com carro novo, casa nova, pode te abençoar materialmente. Mas eu quero dizer, enquanto nós estivermos nessa vida, você que é cristão, que é crente em Cristo Jesus, você precisa crer, mas você também passará por sofrimentos. Todos nós passamos por sofrimento. Todos nós vivemos uma vida que muitas vezes pensamos em até desistir, não é verdade? Devido a tanta luta e tanta adversidade que muitas vezes nós nos encontramos. E o texto que eu vou ler se encontra lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, que diz assim, ó: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, e agora ouvis e estar em mim. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, veja que Paulo, ele estava preso, ele estava encarcerado por pregar o quê? O evangelho. Por falar o quê? A verdade. E nós vemos aqui que naquela época, Roma era quem dominava. Então, qualquer nova doutrina que ameaçasse o império, a primeira coisa que eles faziam era caçar essa pessoa e prender ela. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele não estava. Então ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, né, falando para eles, para que eles entendam o seguinte, que se você crê em Cristo Jesus, você também vai sofrer, porque o Evangelho não nos livra do sofrimento. E olha o que ele diz lá, continuando a leitura, no capítulo 1, no versículo 12. Olha só o testemunho de Paulo numa prisão. Ele diz assim, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior aproveito do Evangelho. Ele veja que Paulo ele não estava triste, Paulo ele não estava murmurando, Paulo ele não estava reclamando, mas Paulo estava dizendo que as coisas que aconteceu com ele fez o quê? Contribuíram para o quê? Para a pregação do Evangelho, isso é, para que o Evangelho venha sido o quê? Alcançar mais almas, as boas novas viessem a alcançar almas que precisavam ouvir o Evangelho. Então, independente se ele estava solto ou se ele estava preso, Paulo pregava a Jesus Cristo. E ele fala aqui, ó, de maneira que em minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Paulo estava falando, ó, eu estou preso aqui, mas veja bem que o meu testemunho, a minha maneira de viver, de como eu me relacionar com as pessoas, até a guarda pretoriana, foi o que? Foi testemunha. Irmãos, quantas lutas nós temos passado e muitas vezes a gente de vez orar, buscar a presença de Deus, nós reclamamos. Paulo estava preso aqui. E Paulo está escrevendo a carta para os filipenses, para os crentes daquela época. Olha, vocês estão livres. Vocês estão aí livres. O que está acontecendo? Porque vocês não pregam o evangelho? Porque vocês estão reclamando de sofrimento? Como se Paulo falasse, olha, eu estou aqui preso, aqui na cadeia, na masmorra, mas o evangelho não está preso, o evangelho está livre, porque eu estou pregando, tanto para os guardas como para quem? Para aqueles irmãos que estavam lá, que estavam desanimados e hoje estão animados novamente.
Então, o evangelho não ficou preso na situação em que Paulo se encontrava. A oportunidade que Paulo tinha, Paulo pregava, Paulo falava, Paulo tinha oportunidade e ele não perdia oportunidade. Irmãos, e quantas vezes nós perdemos oportunidade? Oportunidade de pregar o evangelho, oportunidade de falar da salvação para um amigo, para algum parente. Então nós precisamos estar falando do evangelho. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso por pregar o que? O evangelho. O evangelho. E essa mensagem era uma afronta aos religiosos da época. Mas isso não deixou Paulo se intimidar com isso, né? Então, nós precisamos entender que nós somos de Cristo Jesus, mas nós vamos sofrer, nós vamos passar por tempestade, nós vamos passar por lutas financeiras, relacionais, dificuldades, mas nós não podemos deixar isso impedir de nós propagarmos e falarmos da salvação ou desistir de estar na presença do Senhor. Não, nós temos que continuar. No mundo em que vivemos, cujos valores são tão opostos aos da Bíblia, padecer em Cristo é algo esperado. Quando o Filho de Deus defende o que crê e não negocia seus princípios. Talvez aqui no Brasil você não seja preso ou morto por isso, mas ser ridicularizado e ou prejudicado. E isso é bem possível, mas quando isso acontecer, é bom lembrar que sofrer por Cristo é um privilégio e serve ao avanço do reino de Deus. Se você está passando perseguição, se você está passando luta, se você está passando adversidade, calma, creia. Você está sofrendo por amor a Cristo. Então você está no caminho certo. Talvez você até dentro da igreja é desprezado, é deixado de lado, porque talvez você não prega bem, porque talvez você não canta bem, porque talvez você não fala bem. Mas não se preocupe não, continue, faça como eu, faça um canalzinho no YouTube, prega o evangelho, tenha a oportunidade que Deus está te dando, use as ferramentas que você tem, mas não fique limitado àquilo que muitas vezes as pessoas querem limitar você. Procure a Deus, ore a Deus, busque a presença do Senhor, que Deus vai te dar a vitória. E veja, no versículo 14, lá de Filipenses capítulo 1, 14, ele fala assim, ó, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Veja que tinha irmãos que estavam presos lá, mas os irmãos estavam desanimados. Eu acho que os irmãos se perguntavam, por que eu estou preso? O que eu fiz de errado? Apenas estou falando de Jesus. Então, quando eles souberam que Paulo foi preso também, o grande Paulo, perseguidor da igreja, estava preso também, mas ele continuava falando de Jesus, ele continuava pregando o evangelho, animou o ânimo daqueles que estavam presos. E no versículo 15 ele fala aqui, ó, e na verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. O importante é que Cristo seja anunciado. Irmãos, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos falar da salvação em Cristo Jesus. Lutas vêm, adversidade vem, mas Deus é poderoso para realmente mudar a situação. E veja aqui, ó, no versículo 20 ele fala aqui, ó, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Paulo estava disposto a viver Cristo e morrer por Cristo. E nós? Quando vem luta, quando vem adversidade, as primeiras coisas que a pessoa quer fazer é desistir de estar na presença do Senhor. Aí olha o versículo chave. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto para minha obra, não sei então o que devo escolher. Então,
O viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos viver, vamos continuar firme, não vamos perder a esperança, vamos continuar buscando a presença do Senhor. Isso você vai ver que Deus entrará com providência e dará vitória para você. Amém? Eu quero orar por você, Pai. Obrigado pela palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, fortalecer. Se tiver alguém desanimado, meu Deus, que o Senhor venha trazer ânimo. Se tiver alguém desesperado, que o Senhor venha trazer calma. Se tiver alguém nervoso, angustiado, aflito, que o Senhor entre com providência, trazendo a vitória, trazendo o refrigério, trazendo a paz que eles precisam. Pai, eu oro em favor deles, abençoando eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te guardar. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E não esqueça de deixar o seu joinha. E vamos aí. Viver é Cristo e o morrer é ganho. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.